Oi, povo de Deus, graça e paz. Nessa tarde, Jesus tem uma palavra para o teu coração, que vai se encontrar nos Evangelhos de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15, que vai dizer a respeito de um paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem muito gloriosa, que vai falar profundamente ao teu coração nesse dia. Amém, meu irmão? Já peço a você que se inscreva nesse canal, deixa teu like e compartilha os vídeos. Amém, meus irmãos? Vamos à palavra do Senhor nesse dia, nessa tarde. Amém? João 5, versículo 1 em diante. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpedres, e neste jazia uma grande multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, perante o movimento das águas. Porquanto um anjo descia um certo tempo do tanque, o agitava a água, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava a qualquer enfermidade que houvesse ou que tivesse. E ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, estando deitado, sabendo que está ali neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? E a Bíblia diz: e o enfermo respondeu-lhe: Senhor, tem homem algum que, quando a água agitada, que me coloque, mas quando estou ali, sempre vem um e desce à minha frente. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo abaixo vem dizendo: logo o homem fica são, e pega a sua cama e parte daí. E daquele dia era sábado. E logo aquele homem ficou são, e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado o sábado não é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele é o próprio Jesus. Toma tua cama e anda. E perguntou-lhes: pois quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? O que fora curado não sabia quem, porque era Jesus que havia tirado em razão naquele lugar, porque já havia uma grande multidão. E depois Jesus encontrou-lhe no templo e disse: eis que já estais são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem anunciou aos judeus que Jesus o curava. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem o qual vai se tratar de um homem que tinha 38 anos. E ali o tanque de Betesda. Esse tanque vai ficar muito conhecido pelos milagres que aconteciam naquele tanque. E sempre quando o anjo descia, agitava as águas, o primeiro enfermo que entrasse ali era curado. Meus irmãos, uma palavra gloriosa para o teu coração, meus irmãos. A Bíblia vem dizendo que esse homem está ali há 38 anos, 3 décadas e 8 anos, à espera de um milagre. Mas a Bíblia diz que tinha um certo tempo para o anjo descer. E quando o anjo descia, agitava as águas, quem fosse o primeiro a entrasse no tanque era curado. Meus irmãos, você vai ver que ali a Bíblia vai nos relatar que tinha uma multidão de enfermos. Não era um, mas a Bíblia diz que todos os enfermos esperavam o agitar das águas. Então você já começa a entender nessa tarde que não era, se você passasse à frente, não adiantaria de nada. Mas se você esperasse o tanque ser agitado e entrasse na água após o agitado anjo, você era curado. Você vê que a Bíblia diz que todos os enfermos esperavam o agitar do anjo. Então, se você entrasse no tanque fora do tempo, nada aconteceria. Se você se lançasse no tanque fora do tempo, nada aconteceria.
porque era necessário o anjo descer, agitar as águas e para você ser curado. E você vê que o texto diz que todos esperavam o agitar do anjo. Esperavam o anjo descer, agitar as águas para ser curado da sua enfermidade. E você vê que coxo, cego, manco, todos esperam. Ninguém passa a ver de ninguém fora do tempo. Mas quando estava no tempo, uns passavam a vez daquele homem que tinha 38 anos. Você vê que ele diz: Senhor, tem ninguém que me coloque lá. Mas toda vez que eu penso em chegar perto do tanque, imediatamente vem alguém e passa à minha frente. E eu continuo aqui. Já são 3 décadas e 8 anos. Mas a Bíblia diz que Jesus estava vendo a situação daquele homem. E quando você vê o texto, você vê que Jesus sabia da sua situação, sabia do teu estado. E Jesus diz ali para ele se ele queria ficar são. Mas você vê que ele já está 38 anos à espera de um milagre. 38 anos, irmãos, não é pouco tempo, não é 38 horas, não é 38 dias, são 38 anos à espera de um milagre. Muitas vezes você não aguenta esperar o tempo de Deus. Já esperou 1 ano, esperou 2 anos e acha que é muito tempo. Mas você vê que esse homem já está 38 anos à espera de um milagre, para que o milagre acontecesse na vida dele naquele tempo. Mas você vê que Jesus estava vendo. Ele está paralítico, mas Jesus está vendo. As pessoas passam à frente dele, Jesus estava vendo. Você vê que as pessoas não colocavam ele no tanque, mas Jesus estava vendo. Ou seja, ele não pode, é paralítico, mas Jesus está vendo. Muitas vezes você acha que Jesus não está vendo a sua situação. Muitas vezes você acha que Jesus não liga mais para você. Muitas vezes você acha que Deus te esqueceu. Mas o texto diz que Jesus estava vendo. E é necessário o tempo certo para ser curado. E a Bíblia diz que quando o anjo descia, agitava as águas, quem entrasse nas águas primeiro era curado. E você vê que todos, mesmo estando enfermos, sabendo a sua necessidade, esperavam agir de Deus. Você vê que os enfermos esperavam. Só que muitas vezes você que está são não quer esperar o milagre da parte de Deus. Você vê que não era simplesmente se lançar no tanque que era curado, mas era necessário esperar o tempo que o anjo descesse e agitasse as águas. Amém, meus irmãos? Que Deus seja louvado nessa tarde. Meus irmãos, a Bíblia diz que tinha uma multidão de enfermos. Esse homem está paralítico há 38 anos. Mas o texto diz que neste tempo tinha uma multidão de cegos, enfermos, coxos, paralíticos esperando. Só que a Bíblia diz que quando Jesus pergunta: queres ficar são? Ele vai dizer: Jesus, tem ninguém que coloque eu lá com um tanque. Quando o tanque é agitado, as pessoas passam minha vez. Enquanto Jesus está perguntando se ele quer ficar são, ele está falando da sua situação. Ele está se vitimizando. Se eu não tenho ninguém que me coloque lá, Jesus está perguntando: queres ficar são? O que me chama a atenção é que ele, em vez de dar ouvido ao que Deus está falando, ele começa a falar dos seus problemas. Ele começa a falar da sua situação. Mas se você vê o texto, ele não era o único coxo, não era o único enfermo, e não era um que tinha enfermidade só ali. E ali tinha mais coxos, mas ele era paralítico. Mas tinha mais pessoas ali com enfermidade. Ele era paralítico, mas às vezes tinha alguém que tinha um câncer. Ele era paralítico, mas às vezes tinha alguém com um tumor. Ele era paralítico, mas às vezes tinha alguém pior do que ele. E se você olhar a sua volta, muitas vezes, a situação que você fica reclamando, e se você olhar a tua volta, tem pessoas pior do que você. Muitas vezes você só tem uma geladeira, mas fica reclamando. Às vezes você só tem um ovo para comer junto com o almoço, e você está reclamando. Mas se você for dar uma olhada na rua, tem pessoas que moram na rua, que não tem nenhum lençol para se tapar durante a noite. Enquanto você fica reclamando, tem pessoas que estão pior do que você. Muitas vezes. Aí você está com dor de cabeça, está reclamando, mas às vezes tem alguém paralítico, que não pode andar. E às vezes é mais feliz do que você que está reclamando o tempo todo essa situação. Mas você vê que Jesus estava vendo a situação daquele homem. Então não era só ele estar à espera de um milagre.
Tinha uma multidão de enfermos de coxa esperando o seu milagre. Meus irmãos? Mas a Bíblia você vai ver que não era o tanque que curava. Porque se você lançasse fora do templo, num tanque, você não era curado. Se você se jogasse no tanque fora do templo, não era curado. Mas você vai ver que era necessário o anjo descer e agitar as águas. Então eu profetizo nessa tarde para você hoje, que na hora certa, Deus vai descer o anjo para a tua vida e vai entrar com providência para a tua casa. Na hora certa, o anjo vai descer sobre você e vai fazer o milagre chegar para a tua casa. Para você ser liberta, a sua família ser liberta dos vícios, ser liberta da prostituição, ser liberto do tráfico, ser liberto desses reinos, dessas vontades carnais. No momento certo, Deus vai enviar o anjo para fazer o milagre na tua casa. Meus irmãos, e você vai ver que o texto diz que todos esperavam um milagre e o anjo descer para ter o seu milagre. Era necessário o anjo descer para cada um ter o seu milagre da parte de Deus. Meus irmãos, você vai ver que ele era paralítico, mas ele podia falar. Ele é paralítico, mas ele poderia mexer as mãos. Ele é paralítico das pernas, mas ele poderia fazer gestos. O fato de você ser enfermo não quer dizer que você não pode usar outra função no seu corpo. Ele é paralítico, mas ele conseguia falar. Entanto que ele fala: Senhor, as pessoas me veem aqui, mas ninguém me coloca lá. Quando vê, eu me passo minha vez. Ele é paralítico, mas ele conseguiu falar com o Senhor. Ele é paralítico, mas ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Então muitas vezes você não tem condições, mas Deus ele tem poder para mudar a tua história. Às vezes você não tem aparência, mas isso não te faz menor do que ninguém ou pior do que ninguém. Então, meus irmãos, o fato de você não estar nas condições igual do outro, isso não quer dizer que você é pior do que o outro. Meus irmãos, você vai ver que Jesus pergunta para ele: quer explicação? E aí, eu quero. Você vai ver que ele não foi curado pelo agitar dos anjos, da água, mas ele foi curado pelo próprio Deus. Vou repetir isso aqui. Esse homem não foi curado pela criatura ou pelo agitar do anjo na água do tanque, mas ele foi curado pelo próprio Filho de Deus. Você vê que Jesus pergunta para ele: quer explicação? Ele fala da sua situação. Aí Jesus fala, e depois que ele fala que aceita a explicação, Jesus vai, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então você vai ver que ele não foi curado pelo anjo, não foi curado pelo agitar das águas no tanque, mas ele foi curado pelo próprio Filho de Deus. Ele foi curado pelo próprio Jesus. Meus irmãos, você vai ver que Jesus disse para ele: vai e não peques mais, pega a tua cama e anda, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Se Deus jogou seu pecado lá no esquecimento, porque você está voltando à tona a praticar as mesmas coisas que você praticava no passado. Jesus disse para você: vai e não peques mais. Ele jogou seu pecado lá no esquecimento. Vira a página, muda a história, vira a página. Amém, meus irmãos? Para que não te suceda coisa pior. Você vai ver que agora Jesus vai se encontrar com ele dentro do templo. Você vai ver que ele pega a tua cama, levanta e anda. E no final do texto, no seu versículo 14, e diz o próprio Jesus: e encontrou no templo e disse: eis que já estais não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você vai ver que Jesus encontra ele dentro do templo. Jesus encontra ele dentro do templo e lá fala para ele que não peques mais, para que não suceda coisa pior. Meus irmãos, então você vai ver que aqui foi falado de uma história de um homem que era paralítico, mas o milagre chegou para a tua casa. Jesus é bom, Jesus cura, Jesus liberta. Meus irmãos, quem tem que aparecer aqui não sou eu, mas é a palavra do Senhor. São palavras simples, humildes e sinceras, mas palavras que têm poder para mudar a tua história e confortar o teu coração.
Não é por muito falar que seremos compreendidos. Jesus não está à procura de pessoas que pregam bonito, que falam bonito, mas está preocupado de pessoas humildes, coração quebrantado e sincero e disposto a fazer a tua vontade. Amém, meus irmãos? Então a mensagem para o dia de hoje foi essa, do paralítico do tanque de Betesda. Depois de 38 anos, o milagre chegou para a vida dele. O milagre também vai chegar para a tua casa. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.